Temporal. 78. Introdução. O termo lógica temporal é usado para descrever um sistema de regras e simbolismos de representação do raciocínio, tendo a presença do tempo como elemento de destaque. O conceito de lógica temporal foi introduzido por volta dos anos de 1960 por Arthur Prior, com a designação de lógica tensa e consequentemente usada por lógicos e cientistas da computação. Atualmente, na área de ciência da computação, o estudo de verificação de sistemas é muito abordado. Tal estudo serve para demonstrar se um sistema computacional é livre de falhas ou não. A lógica temporal tem sido base para o estudo de verificação de sistemas. Alguns sistemas lógicos são baseados na lógica temporal, como exemplo, lógica computacional em árvore, CTL, lógica para revestir tempo, LTL, lógica temporal de intervalos, ITL, e lógica de tempo de ações, TLA. As mesmas incluem seu uso para formalizar o entendimento em assuntos filosóficos sobre tempo, definir as semânticas de expressões temporais em linguagem natural, definir uma linguagem para codificar conhecimento temporal em inteligência artificial e atuar como uma ferramenta no controle de aspectos temporais da execução de programas. Neste capítulo, veremos a semântica de Kripke e uma descrição da lógica temporal e seus principais operadores. LICNCETURAIM COM PEUTA C cedilha AN Lógica Matemática 79. Como visto nos capítulos anteriores, a lógica de primeira ordem tem limitação no sentido de não diferenciar entre o conceito de possível e necessário, pois de acordo com o formalismo clássico, fórmulas são apenas verdadeiras ou falsas, sem nenhum tipo de qualificação. A lógica modal permite representar o conceito de necessidade e possibilidade, ou seja, representa o estudo do comportamento das expressões de necessidade, é necessário que, e possibilidade, é possível que. Estes conceitos são formalizados a partir da noção de mundo possível, cuja interpretação pode ser descrita como uma alternativa imaginável ao mundo real. A lógica modal surge dentro do contexto da lógica temporal, pois a linguagem desta contém, além dos operadores verdade funcional, os operadores da lógica modal, que são necessidade, representada pelo símbolo de possibilidade, representada pelo símbolo de. A sintaxe e a semântica da lógica modal é derivada da lógica de primeira ordem. A lógica temporal especifica suas funções a partir da semântica da modal agregando o fator tempo. Exemplificando os quantificadores da lógica modal necessidade e possibilidade, é possível que seja a verdade. É necessário que 2 seja a verdade. Tudo que é necessário é possível. Se algo é verdadeiro, então é possível. Algo que é verdadeiro é necessariamente possível. Tudo que é possível é necessariamente possível. Elementos básicos. 6.1. 80. A semântica de Kripke é uma classe QR de modelos de Kripke, onde o sistema K é o menor dos sistemas modais normais. Ou seja, ela é a interseção de todos os sistemas modais normais, justificado pelos seguintes princípios: trata-se de um sistema de lógica modal, com um conjunto de axiomas e regras de inferência que representam formalmente o raciocínio. Seja P um conjunto de proposições atômicas, logo uma estrutura de Kripke é uma tupla, S, I, R, L, onde S é um conjunto finito de estados. E S é o estado inicial. RS multiplicação S é uma relação de transição total, SS. SS, S, S, R. L, S,
P é uma função que marca cada estado com o conjunto de fórmulas atômicas válidas nesse estado. A semântica da lógica temporal pode ser definida sobre estruturas de Kripke. Desta forma, as técnicas de especificação e verificação de propriedades podem ser apresentadas independentemente do formalismo do modelo a ser adotado. Semântica de Kripke 6.2 LICNCETURAM COM Peuta C cedilha AN Lógica Matemática 81. A lógica clássica trata de uma espécie de verdade verdadeira, no sentido em que a mesma não dispõe de nenhum mecanismo que represente o tempo e suas consequências sobre os valores verdade nas fórmulas lógicas. A lógica temporal possui como base a lógica modal e permite representar a variação dos estados do mundo em diferentes períodos de tempo, ou seja, permite verificar a veracidade das sentenças ao longo do tempo, já que uma sentença pode ser verdadeira em determinado instante de tempo e falsa em um outro instante. Na abordagem da lógica temporal, as propriedades a serem verificadas são dadas por meio de fórmulas de Kripke, abordagem dos mundos possíveis, que representam um conjunto de estados, de transições entre estados e funções que rotulam cada estado com o conjunto de propriedades verdadeiras dentro dele. A principal característica da lógica temporal é o fato de uma determinada fórmula lógica poder representar valores verdade diferentes em instantes distintos de tempo. Essa característica é formalizada através da introdução na sintaxe da linguagem lógica de primeira ordem de diversos operadores temporais. Neste caso, tem-se o método de argumentos temporais, onde A é uma fórmula qualquer, P um instante no passado, F é um instante no futuro, G todos os instantes no futuro e H todos os instantes do passado. Com base nesses operadores podemos definir métodos de argumentos temporais para a fórmula A. PAT, T. FAT, now. GAT, a do T, T, a será verdade em todos os instantes do futuro. AT, a do now. Conceitos básicos da lógica temporal. 6.3 82. As aplicações da lógica temporal em ciência da computação são apresentadas nos trabalhos de renomados pesquisadores como C. Calero, Michel Fischer, Chiara Gidini e outros. No final da década de 1970, o estilo modal da lógica temporal encontrou a aplicação extensiva na área de informática, sendo aplicada e relacionada à especificação e verificação dos programas, em especial naqueles com execução simultânea, isto é, o processamento é executado por dois ou mais processadores, que trabalham em paralelo, com o objetivo de assegurar o comportamento correto dos programas, sendo necessário especificar a maneira em que as ações dos vários processadores são relacionadas. A lógica temporal pode ser também encontrada em aplicações de inteligência artificial, como a construção de agentes, sendo um desses tipos os agentes BDI, Belief, Desire and Intention, que possuem uma arquitetura de crenças, desejos e intenções que necessitam formalização para que tenham real utilidade. A formalização de tais termos pode ser realizada através de sua representação lógica. Geralmente, utiliza-se lógica modal para essas situações, mas nos anos 1990, o formalismo lógico baseado em lógica temporal passou a ser utilizado, já que permite a análise de como a crença do agente futuro pode afetar os desejos e intenções do presente. Outra aplicação da lógica temporal é na engenharia de software, através do uso de técnicas de inteligência artificial,
pois esta última utiliza lógica temporal na melhoria dos ambientes de construção e qualidade de software. A lógica temporal é utilizada nos componentes do sistema relacionados principalmente na construção dos programas de forma geral, no armazenamento e consulta aos dados. No nível mais próximo ao usuário, há a interface homem-máquina. No nível intermediário, o sistema de informação deve ter mecanismos de processamento de dados para a entrada, edição, análise, visualização e saída dos dados, e no nível mais interno do sistema, deve ter um sistema de gerência de bancos de dados. Atualmente, as aplicações estão utilizando lógica temporal para resolver muitos problemas da engenharia, da medicina, de grandes bases de dados como as de sequência genética, entre outros. A lógica temporal apresenta-se como uma alternativa para o tratamento de dados e recuperação de informações históricas. Isto se deve à sua principal característica, ou seja, uma determinada fórmula lógica poder representar valores verdade diferentes em instantes distintos de tempo. A utilização da lógica temporal em sistemas de informações é de essencial importância, principalmente naqueles em que a evolução dos dados no decorrer do tempo é fator de confiabilidade e integridade. Aplicações em lógica temporal. 6.4 LICNCETURAM COM Peuta C cedilha AN Lógica Matemática 83. Quais são os principais problemas computacionais que podem ser resolvidos utilizando a lógica temporal? Atividades Unidade 6.